E aí, galera, muito boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei que horas que você está assistindo, que eu estou gravando à noite, mas muito boa noite, ou seja lá que horas for. Que bom que você está aqui mais uma vez. E vamos lá, estamos aí caminhando para o final do dos nossos estudos sobre o sábado. Faltam só três. Faltam três, então 3 semaninhas aí. Vamos aí até o comecinho de junho, eu acho. Vamos aí até o começo de junho. Mas que bom que você está aqui. E vamos que vamos. Fez a sua oração? Pronto para a gente poder entender um pouco mais aqui sobre o sábado? Show de bola. Então vamos lá, hoje nós vamos ler 4 versos bíblicos. Versos bem diretos, bem interessantes, que a gente pode tirar algumas coisinhas deles. E a gente vai conversando um pouco sobre esses versos então. Vamos lá, pegue a sua Bíblia, faça a sua oração, porque sem o Espírito Santo isso aqui não passará de um estudo superficial, não é verdade? Que afinal de contas estamos aqui estudando a palavra de Deus. Então, precisamos de Deus para poder entendê-lo. Muito bem, então pega a sua Bíblia e eu vou pedir que você abra a sua Bíblia no livro de Lucas. Não fui eu que escrevi, mas também chama Lucas. Livro de Lucas, capítulo 23, tá bom? Lucas, capítulo 23. Vamos ler um verso aqui em Lucas 23. Lucas 23, Lucas capítulo 23, no verso 56. Lucas 23, 56 diz o seguinte: Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos, e no sábado descansaram, segundo o mandamento. Bom, então vamos lá. O que estava acontecendo aqui? Jesus já havia morrido, estava sepultado, né? Não tinha ressuscitado ainda, então foi nesse ínterim aí de sexta para domingo, né, que Jesus esteve morto, né, antes da ressurreição, evidentemente. E o que o texto fala aqui pra gente, né? Que aquelas pessoas que foram ali cuidar, né, de Jesus depois do corpo ali, passaram a preparar ali os aromas e o bálsamo, né? E faz questão, que é o ponto que a gente se concentra aqui, que no sábado descansaram, segundo o mandamento. Interessante. Então a primeira coisa que a gente vê aqui é que na véspera da ressurreição de Jesus, tá? O sábado, eles estavam aqui guardando o sábado, né? Então, na véspera da ressurreição de Jesus. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que aproximadamente depois de 33 anos depois que Jesus havia nascido, então eles passaram ali aproximadamente 33 anos ao lado de Jesus, convivendo com ele, aprendendo, e depois que Jesus morre, eles continuam guardando o sábado da mesma forma que antes de Jesus. O que a gente conclui? Que Jesus não mudou absolutamente nada quanto à guarda do sábado. Para não falar que ele não mudou nada, ele mudou. O que Jesus mudou foi a forma de guardar, né? Na sua ali, não sei se você já ouviu, mas nos seus embates com os fariseus, né? Então Jesus ele começa a mostrar ali que o sábado estava sendo guardado errado. Então o problema que Jesus mudou não era o guardar o sábado,
era a forma de guardar o sábado. Então, depois de 33 anos, e em 33 anos, Jesus nunca buscou e nunca procurou mudar a guarda do sábado. Mudou a forma, não a guarda. E isso já diz muito. Outra coisa que a gente pode ler aqui, aqui é a minha versão, eu nunca decoro o nome da versão. A minha versão aqui é a Almeida Revista e Atualizada. E ela traz o seguinte: e no sábado descansaram segundo o mandamento. Então, eles descansaram não porque era segundo o costume dos judeus, não porque foram obrigados pela sociedade, guardaram por causa do mandamento. E aí a gente volta para o mesmo raciocínio. Depois de 33 anos ao lado de Jesus, eles continuavam guardando os mandamentos. E como que a gente pode falar que Jesus aboliu? Como que eu venho falar que Jesus aboliu os mandamentos se aqui as pessoas próximas a ele, depois de tanto tempo com ele, continuavam guardando o sábado segundo o mandamento, não segundo a sociedade, não porque eram obrigados, mas segundo o mandamento. Entendeu como não tem como eu falar que Jesus aboliu o mandamento? Se nem as pessoas próximas a ele deixaram de cumprir os mandamentos, como é que eu vou falar que Jesus aboliu o mandamento? Entendeu? Ele aboliu e não falou para ninguém. Isso que é interessante. Ele aboliu e não falou para ninguém. Porque ninguém deixou de guardar o sábado depois de Jesus. Os amigos guardavam antes, guardavam depois. E todo. Você pode ir no Novo Testamento, você vê Paulo, vai indo. Entendeu? Então não tem como a gente falar que Jesus aboliu o mandamento. Tá claro, eu acho que deu para entender bem aí o raciocínio, né? E a gente vê, né, que essas pessoas ali não se preocuparam em preparar ou arrumar as coisas, né? Nessa correria de arrumar corpo, de preparar as coisas. Descansaram no sábado, né? Dando essa ideia de descanso, que o sábado não precisa ficar me matando para fazer as coisas, para arrumar, sabe? Faça isso antes, né? Faça isso antes. Para mostrar isso, o verso 54, aí em Mateus 23, 54. Era o dia da preparação e começava o sábado. Ou seja, era sexta-feira, dia de preparar as coisas para o sábado. E então no sábado eles deixam de fazer aquele trabalho e passam e vão focar em outra coisa agora. Vão focar diretamente em Deus, né? Na comunhão com Ele. E não se ocupar com arrumação, com organizar, essas coisas. Só um parênteses, fechando aí o parênteses. Então esse texto mostra muito claro como a guarda do sábado continuou valendo da mesma forma que acontecia quando antes, né, de Jesus vir. Então não tem como eu falar que Jesus aboliu o mandamento, porque eles continuavam guardando o mandamento. Perfeito. Agora nós vamos para o outro texto. Nós vamos agora para o livro de Atos. Livro de Atos, no capítulo 4. Livro de Atos, no capítulo 4. Aqui a gente vai ler dois versos. Verso 23 e verso 24. Atos 4, 23 e 24. Diz o seguinte: uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Então aqui eles, né, ficaram alegres aqui, né, se exaltaram, e aí eles foram louvar a Deus, né? Ficaram alegres e foram louvar a Deus. E quando eles foram louvar a Deus, o que eles falaram? Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Então quando eles vão louvar a Deus, eles reconhecem quem Deus era,
como louvavam a Deus? Reconhecendo quem ele era. O que eles reconheceram aqui? Criador. Criador. E, e o que Deus estipulou para lembrar o homem de que ele é o Criador? O sábado. Só você abrir a sua Bíblia em Êxodo 20:11. Você vai ver o mesmo termo que esse aqui. Então, o sábado, ele é estabelecido, entre outras coisas, como já falamos aqui, em primeiro lugar, para eu lembrar que Deus é Criador, né? E é tão importante lembrar que Deus é Criador que essa era a forma de louvar de muita gente aqui, como vimos aqui, e existem outros textos também. Então, a primeira função, a gente falou isso sobre, se eu não me engano, falamos sobre isso no tema da criação, não é nem do sábado, o tema da criação, que é o anterior aqui ao sábado. Então, se você tem curiosidade, depois assista a nossa série aí sobre criação. São só 3 vídeos, tá? E um desses vídeos a gente comenta, se eu não estou enganado, mas se não estou falando aqui agora, que a primeira função que a Bíblia apresenta de Deus é como sendo Criador. Qual é o primeiro texto bíblico? Gênesis 1:1. E o que fala Gênesis 1:1? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Beleza, se você ler só esse texto, você vai falar que Deus é o quê? Criador. Ponto. Então, Criador é a primeira coisa que a Bíblia faz questão, ou que Deus faz questão de falar sobre ele, que ele é o Criador. Essa é a mentalidade, é a ideia principal para a gente poder ler tudo o resto. É fundamental que a gente entenda que Deus é Criador. Ponto. E para nos lembrarmos disso, Deus ele faz um memorial. Não um memorial na terra, não uma igreja, um templo, uma construção, mas ele coloca um memorial no tempo, um memorial semanal, onde qualquer um, em qualquer lugar, pode contemplar a criação nesse memorial, que é o sábado. Né? Então a função criador é a primeira que a Bíblia apresenta sobre Deus. Né? E o que nos faz lembrar desta função é o sábado. Né? E então reconhecer Deus como Criador é fundamental, tão importante que é o modo que eles usavam para louvar. E o que nos lembra disso? O que foi feito para nos lembrar desta realidade? O sábado. O sábado. Né? Muito bem. E vamos para o último texto da noite, ainda em Atos, agora lá no capítulo 13. Atos, capítulo 13. Vai umas páginas aí para frente. Vamos ler o verso 14. Atos, capítulo 13, verso 14. Vamos lá. Mas eles, atravessando de Perge para a Antioquia da Psídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Muito bem. Então, o que Paulo e a sua equipe faziam no sábado? Iam à sinagoga. Muito bem. E aí a gente consegue concluir, né? Fazer um raciocínio. Paulo, o maior teólogo da história, nunca buscou instituir um dia diferente para o culto. Pelo contrário, o costume dele era o sábado. Então Paulo, que a gente pode considerar o maior teólogo de todos os tempos, nunca procurou mudar o dia de culto do sábado para outro dia. Pelo contrário, Paulo guardava o sábado, e você vê isso em Atos, no capítulo 15. Peraí, deixa eu conferir aqui. Em Atos, capítulo 15, o 16, capítulo 16. Em Atos, capítulo 16, verso 13, né?
Se você ler, você vai encontrar lá. Se você quiser abrir, eu vou ler aqui, senão só dá uma ouvida e depois você confere. Atos 16, 13. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Então Paulo e o seu pessoal se reuniam no sábado para orar, para fazer o seu culto, o seu momento de adoração, né? E esse texto de Atos 16, 13 não está falando assim, num sábado, sabe? Tipo, podia ser qualquer dia, mas foi num sábado. Né? Não é essa a ideia. Num sábado, né? Tava fazendo nada, né? Paramos para orar. Não é essa a ideia. Aqui, pode ver a primeira palavra do verso, no sábado. E quando você vai para o texto original, é a mesma coisa. No sábado. É definido. É no sábado e ponto. Não tava fazendo nada? No sábado a gente foi lá. Não. No sábado. No sábado. Nós procuramos um lugar para adorar. Então não era algo que já existia e eles foram só pela onda. Não tinha igreja ali, tinha sinagoga. No sábado, eles foram fazer a sua igreja. Se reuniram e oraram e pregaram e fizeram o seu momento de adoração. Então a gente pode também concluir, para a gente terminar, falando de Paulo, né? Como a gente até falou lá no texto de Lucas, que eu até citei, né? Que Paulo continuava guardando o sábado, como vimos aqui nesses dois textos. Eu não sei se você já ouviu a história da conversão de Paulo. Se não ouviu, leia Atos capítulo 9. Você vai ver que Paulo era fariseu, né? E Paulo tinha as suas filosofias, o seu modo de viver. E aí ele encontrou Jesus, e nós temos um Paulo antes e depois de Jesus, né? E o interessante é que Jesus mudou Paulo. E Jesus tirou tudo aquilo que não estava certo, tudo aquilo que era desnecessário, Jesus tirou de Paulo. As suas crenças, a sua filosofia, o seu modo de ver o mundo, Jesus transformou Paulo. E é interessante que tanto o Paulo antes de Cristo, quanto o Paulo depois de Cristo, o sábado está presente. Jesus nunca mudou o sábado em Paulo. Paulo continuou guardando o sábado, porque o erro não estava no sábado. Lembra do que a gente falou de Jesus? O erro não está na guarda do sábado, está na forma de guardá-lo. Isso que mudou, não a guarda. Continua normalmente. Então, nesses textos que lemos hoje aqui, a gente pode entender, né, que o sábado ele tá valendo. O sábado não foi abolido, o sábado não foi só para judeu, não tem nada disso. Paulo também aqui, né, é outra coisa aqui, Paulo cristão e seguidor de Jesus, né, e guardava o sábado, assim como aquelas pessoas próximas de Jesus continuaram seguindo o mandamento. Então, é bem claro. Então, se você não conseguiu entender exatamente, deixa nos comentários, busque, fala com a gente que a gente pode te ajudar, tá bom? Mas que você continue sendo abençoado e aprendendo aqui um pouco mais sobre o verdadeiro dia de Deus, o verdadeiro dia do Senhor, o Santo Sábado. A gente se vê na semana que vem para o antepenúltimo. Acho que é. Estamos aí finalizando, então semana que vem a gente se vê aí para mais um vídeo sobre o sábado. E vamos fazer uma oração rápida? Oremos. Paizinho querido, nos ajude a guardarmos o sábado da forma que te agrada, como Jesus, como outros filhos teus guardavam desde a igreja primitiva. Em nome de Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém. Que Deus te abençoe. Fique em paz. Se cuida. Fique em casa, na medida do possível. Se não, tome seus cuidados. E se Deus quiser, a gente termine isso logo. A quarentena. Que sejamos filhos da luz.